Olá, eu sou Miriam Rezende e você está numa aula sobre as eras geológicas. Esse é o nosso assunto de hoje. E o que você vai aprender aqui nesse vídeo? Dá só uma olhadinha aqui no quadro. Nós vamos falar sobre o que são as eras geológicas, o que estudar sobre elas, aspectos econômicos que se relacionam e aspectos ambientais. Bem, o planeta Terra, ele tem um pouco mais de 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. Então, para começar, é importante a gente entender que a gente costuma sempre pensar em tempo baseado na nossa realidade. Então, a gente sempre compara, quanto tempo que vive uma pessoa, que vive um ser humano, qual que é a média de vida aí de um ser humano. Vamos pensar aí atualmente pessoas que vivem muito, vivem uns 100 anos, e a gente fala, nossa, 100 anos, muita coisa. Só que esse é o tempo histórico da humanidade. E ele é bem diferente do tempo geológico. Então, a noção que a gente tem do tempo humano, ela é diferente de uma noção que a gente precisa desenvolver sobre tempo geológico. Por quê? 100 anos de vida de um ser humano é muito diferente dos mais de 4,5 bilhões de anos de existência do planeta Terra. Então, para começar aí o nosso assunto sobre eras geológicas, já vai exercitando a sua mente aí para você pensar nesse tempo imenso, nesse tempo muito grande. Pois bem, atualmente assim, de alguns séculos para cá, a ciência ela vem se desenvolvendo cada vez mais. Então, como que nós pesquisamos, como que nós conhecemos e compreendemos essa história geológica do planeta Terra? O que aconteceu há 4 bilhões de anos, há 3 bilhões de anos atrás? É como montar um quebra-cabeça e desvendando os mistérios da Terra. E esses mistérios, eles vêm sendo desvendados a cada século aí, nos últimos séculos pela humanidade, através de observações, pesquisas, estudos, testes. E um cientista descobre alguma coisa, outro cientista descobre outro, e a gente vai juntando aí todas as peças e compreendendo cada vez mais o que aconteceu nesse planeta desde que ele surgiu. A superfície da Terra, ela conta a sua história geológica, através das rochas, dos fósseis, das rochas que vão se sobrepondo. Então, é um trabalho muito minucioso que ele vai crescendo de geração em geração, mas o que eu vou trazer para você aqui hoje nesse vídeo são os aspectos mais relevantes aí para a gente, para a atualidade, para você estudar, para fazer suas provas, né? São os aspectos mais relevantes que a ciência trouxe para a gente até hoje. Então, o planeta Terra, nessa sua idade aí de mais de 4,5 bilhões de anos, ele teve características muito diferentes, desde que ele surgiu, à medida que o tempo foi passando até a atualidade. Então, são os pontos relevantes dessas suas características diferentes que nós vamos falar aqui nessa aula. Aí, continuando, o que você precisa estudar sobre as eras geológicas? Depende de quais são os seus objetivos. Se você é uma pessoa que vai aprofundar os seus estudos, a sua carreira na área da geologia, na área da biologia, você precisa aprofundar bastante. Então, você precisa estudar de forma minuciosa. Agora, se você quer aprender sobre eras geológicas, para você fazer alguma prova, algum concurso, para você usar nas suas noções básicas aí de geografia do dia a dia, então são apenas alguns aspectos mais relevantes que você tem que estudar. Mesmo porque, se a gente está falando de uma história de um planeta com mais de 4,5 bilhões de anos, não é pouca coisa. Acho que isso já deu para entender. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, realmente, você tem que pensar aí exatamente o que é mais relevante para você, o que é mais importante. Mas aqui eu estou te dando e vou te dar alguns direcionamentos, que com certeza aí vai te ajudar. E eu vou reforçar um pouco também
a questão dos aspectos econômicos e dos aspectos ambientais. Porque tudo que foi acontecendo nessas eras geológicas, na história geológica do planeta Terra, a maneira com que a superfície terrestre foi se formando, ela foi formando o que hoje nós consideramos riquezas, o que hoje é importante para nós, seres humanos, com o atual nível de evolução tecnológica que nós temos. Então, a questão econômica ela está diretamente ligada às características naturais da superfície terrestre e, como consequência, às questões ambientais também, porque nós exploramos muito a natureza, nós retiramos muito esses recursos naturais e processamos eles de várias formas, e isso tem alguns impactos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E como que essas eras geológicas elas se dividem, o que a gente estuda nisso aí? Eu trouxe uma questão básica aqui, que é da atualidade, para você compreender e a gente já ir desmembrando aí cada uma das eras. Bom, nós temos na tabela geológica aí, do tempo geológico do planeta Terra, a gente tem uma divisão macro, que nós chamamos de éons. Então, o éon da atualidade é o Fanerozoico. Esses éons, eles se subdividem em eras. A era da atualidade aqui, que nós vivemos hoje, que nós estamos, é a era Cenozoica. E as eras, por sua vez, vão se dividir em períodos. O período que nós estamos é o período quaternário, que se subdivide em épocas. E a época que nós estamos na atualidade é o Holoceno. Agora vamos entender um pouquinho mais aí de cada uma dessas eras. E dando continuidade, vamos falar agora sobre os principais acontecimentos geológicos, as principais transformações do planeta Terra em cada uma de suas eras geológicas. Então, eu montei aqui para você o quadro, dá uma olhadinha aqui. E sobre os éons, não é necessário a gente detalhar muito pelo seguinte: o éon, como eu te falei, ele é uma divisão principal, ele é uma divisão macro. Então, na verdade, nós tivemos a maior parte da história geológica da Terra, do tempo de existência do planeta Terra, nós tivemos aí o éon, os dois que nós chamamos de Proterozoico e de Arqueozoico. Então é claro que se você for pesquisar, você pode detalhar seus estudos nisso aí, mas o que compõe a superfície do planeta Terra hoje, a atualidade, os principais eventos e acontecimentos, nós vamos ver nesse éon, que é o mais recente, que é o Fanerozoico, tá? Então, no Proterozoico e no Arqueozoico, que nós podemos chamar de era pré-cambriana, ela começa lá no surgimento do planeta Terra e é quando se forma a crosta terrestre ou a litosfera. Então, ela vai ter a sua formação e depois vai ter o seu resfriamento para depois a gente entrar nesse éon, que é o Fanerozoico, que é o da atualidade, e nessas três eras geológicas aqui. Eu quero que você observe que eu estou falando o tempo mais antigo, ele está aqui embaixo no quadro, e à medida que a gente vai subindo, eu estou falando de tempos mais recentes até chegar à atualidade aqui. Então a gente vai começar aí do mais antigo primeiro. Vamos falar agora da era Paleozoica. O que aconteceu na era Paleozoica? Ela começa há 550 milhões de anos atrás e os principais eventos e estrutura geológica é quando surgem anfíbios, peixes, as florestas, a vegetação se desenvolve e quando nós temos a Pangeia. O que foi a Pangeia? Quando a gente olha o mapa do planeta hoje, todos os continentes, em épocas bem remotas que data de mais de 550 milhões de anos, existia apenas um único continente, que nós chamamos de Pangeia. Então ele está nessa era aqui, que é a era Paleozoica.
é quando surge carvão mineral e a estrutura geológica, bacias sedimentares e escudos cristalinos. Como que isso aqui se relaciona? Quando nós observamos a estrutura geológica do planeta, nós temos 3 tipos de estrutura geológica. Nós temos os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. E cada uma dessas estruturas, ela teve aí o seu momento de formação. A mais antiga são os escudos cristalinos. É a estrutura geológica mais antiga que existe, por isso ela é muito rica em minerais metálicos, é muito rica em ferro, em ouro. Boa parte do Brasil, do território aí brasileiro, nós temos essa estrutura geológica que são os escudos cristalinos. Foram as grandes montanhas aí dessa época. Hoje não são montanhas mais. Montanha é uma forma de relevo, certo? Mas é uma estrutura geológica muito antiga e que ela hoje favorece muito a economia na extração desses minérios, desses minerais. Então, como eu disse, por um lado favorece a economia, mas tem as questões ambientais também. Além de ser impactante a extração de minerais, do minério de ferro, nós temos que pensar que são recursos naturais não renováveis. Então, à medida que a gente vai usando, vai usar até acabar, a natureza ela não renova mais. Ela pode até renovar, mas daqui milhões, bilhões de anos. Então, não se renova mais no nosso tempo da humanidade. Nesse nosso tempo tão acelerado, tão corrido, que é uma proporção diferente aí do tempo geológico. Então, além dos escudos cristalinos, né, na era paleozoica, a gente teve a formação das bacias sedimentares. O que são as bacias sedimentares? Como o nome diz, bacia, uma parte mais baixa que ela vai depositando sedimentos e vai formando uma determinada estrutura geológica. E nessas bacias sedimentares é onde nós vamos encontrar o que aí a gente já passa aqui para a próxima era, né? Já vou falar da próxima era, que é a Mesozoica. Ela começa 250 milhões de anos atrás. Nessa era Mesozoica, nós temos a formação do petróleo e do gás natural. Petróleo e gás natural são recursos naturais presentes em bacias sedimentares. Por que presentes em bacias sedimentares? O petróleo e o gás natural, como que eles se formam? Eles se formam através de restos de animais marinhos, de seres vivos, que vão sendo soterrados, que foram sendo soterrados ao longo de todos esses anos. É por isso que nós encontramos petróleo e gás natural nas bacias sedimentares, que são essas partes que, no caso do Brasil, a gente vai encontrar muito próximo ao litoral, né, na plataforma continental, mas em interior de continentes também tem, mas lugares que, num passado bem remoto, era uma parte mais baixa que estava recebendo sedimentos. Já o caso do carvão mineral, como que o carvão mineral se forma? Florestas que foram sendo soterradas. Então, aquela vegetação, à medida que ela foi recebendo sedimentos e foi ficando numa parte mais profunda da crosta terrestre, aquele vegetal ele foi recebendo calor e ele se transformou em mineral. Então, hoje é altamente utilizado aí pela nossa sociedade com toda a tecnologia que nós temos os benefícios e temos toda a problemática ambiental em torno disso também. Inclusive, hoje a gente está percebendo aí cada vez mais as alterações climáticas. Tanto o gás natural, quanto o petróleo, quanto o carvão mineral, eles representam hoje uma média aí de 70% da matriz energética mundial. E eles poluem muito, eles produzem o CO2 quando eles são queimados. E que é um gás que contribui muito com o aquecimento global e com as alterações climáticas.
Bom, seguindo, né? Então, aí na era Mesozoica, nós tivemos a presença dos mamíferos, dos dinossauros e a deriva continental. O que foi essa deriva continental? A fragmentação da Pangeia. Ela se fragmentou em dois continentes, que nós chamamos de Laurásia e Gondwana, e depois esses continentes continuaram se fragmentando até a gente chegar à composição de continentes, de placas tectônicas que nós temos hoje. Então, um continente que a gente vê, por exemplo, América, África, Europa, Ásia, nós estamos vendo partes de uma placa tectônica que estão emersas e uma parte dessa placa tectônica está coberta por água. Só que essa história geológica ela não para aí, porque os continentes eles continuam se movimentando, mas como nós estamos falando da natureza da Terra, é uma natureza, no caso da geologia, muito mais lenta do que o nosso tempo de vida. Então, todos os continentes, todas as placas tectônicas, elas se movimentam alguns centímetros a cada ano. Elas estão constantemente se movimentando, porém de uma forma muito lenta. Isso quer dizer que daqui milhões, bilhões de anos, a estrutura dos continentes vai ser completamente diferente do que é hoje. Bom, e agora a era Cenozoica, que é a era da atualidade, que nós estamos vivendo. Ela começou há 65 milhões de anos atrás. E foi nessa era Cenozoica que surgiu a nossa espécie. O Homo sapiens, surgiram os primatas e a configuração dos continentes conforme a gente tem hoje. E as bacias sedimentares, elas continuam se formando e é nessa era Cenozoica que surge a terceira estrutura geológica, que são os dobramentos modernos. O que são os dobramentos modernos? Eles são formados através do encontro de placas tectônicas e eles formam grandes cadeias de montanhas. No Brasil, nós não temos dobramentos modernos. Nós temos somente escudos cristalinos e bacias sedimentares. Exemplos de dobramentos modernos é o encontro onde se forma a Cordilheira dos Andes, na parte oeste da América do Sul. Nós temos a região do Himalaia, onde nós temos o Pico do Everest. Então, são regiões que nós falamos que são a estrutura geológica mais jovem do planeta. São os dobramentos modernos, que são formados por um processo que a gente chama de orogênese, origem da montanha, que é esse choque, esse encontro de placas tectônicas. Espero ter contribuído aí com o seu conhecimento. Se gostou, se inscreve aqui no canal, continua aqui comigo e até o próximo vídeo.